Se você chegou até aqui, saiba que eu não vou fazer nenhum gancho. Eu estive me desafiando por muito tempo para começar um vídeo, começar a fazer conteúdo para o YouTube. Sempre tive muita vontade, mas recentemente o que ficou muito comum foi fazer diversos ganchos e ter um formato em específico para gravar um vídeo, que é algo que eu nunca me alinhei. Então, quero ter uma conversa sincera com vocês. Primeiramente, me chamo Lucas Antunes dos Santos. Hoje eu sou diretor da Epicura. Não gosto muito desse termo, então eu vou me posicionar aqui como comercial. Hoje eu faço principalmente a venda para os clientes. O que é Epicura, então? Resumindo em uma frase, a Epicura é uma empresa que ajuda outras empresas a desenvolverem sistemas e a ampliar o setor de tecnologia. Então, nós atuamos como um setor de tecnologia compacto que ajuda você a tomar uma decisão como empresário e aplicar a tecnologia no teu negócio, buscando sempre ter um retorno monetário, enfim, em tempo o mais rápido possível. Então, dentro de um ano na Epicura, eu e mais dois sócios, né, que são meus amigos, um deles é amigo há muito tempo, o outro se tornou amigo quando a gente iniciou essa jornada. Nós conseguimos, dentro desse um ano, faturar cerca de 1 milhão, então R$ 700 mil nesse primeiro ano completo, né? A operação começou ano passado, mas a gente realmente teve uma escala e começou a receber um salário esse ano, então esse ano que a gente considera fiscalmente. Então a gente conseguiu números muito interessantes, chegando a 700 mil de faturamento e também hoje nós contamos com um time de 15 pessoas, o que é muito interessante para uma empresa que saiu do chão com três amigos que não sabiam nada de nada, sabiam mais ou menos sobre as suas áreas, né? Então a gente era técnico. Eu já fui desenvolvedor por um tempo, o Pedro, que é meu sócio também, o Gabriel era mais técnico na parte de redes, mas nunca ninguém soube vender, nunca ninguém soube emitir uma nota, todas as coisas que a gente teve que aprender quando começou essa jornada. Então, muito interessante ver onde a gente chegou hoje e como a gente conseguiu escalar o negócio de forma rápida, pensando em serviço. Hoje a gente já entregou mais de 30 projetos também, já atingiu mais de 20 clientes. E eu quero trazer para vocês alguns pontos chaves que eu aprendi dentro dessa jornada, que com certeza vão ajudar você, que é empreendedor, tanto no ramo de tecnologia ou qualquer outro ramo. Então vamos lá, sem muita enrolação, eu vou começar algumas dicas práticas. A primeira dela, e uma muito importante, é que não existe dinheiro rápido ou dinheiro fácil hoje em dia, tá? Se alguém te promete na internet, principalmente quando se fala do setor digital, né, parte de divulgação entre Google, Meta Ads, esse tipo de coisa, venda de encapsulado, a gente está falando de alguém que ou vai te ensinar a dar golpe, ou tá te dando um golpe, vendendo um curso, fazendo você acreditar que tu vai explodir e mudar a tua vida em 1, 2, 3 meses. Isso não existe. A não ser que você crie um unicórnio, o que é difícil hoje em dia, né, com tantas pessoas concorrendo e tentando fazer isso, ou você vai dar golpe em alguém. E agora eu tenho mais uma reflexão para quem vai tomar essa decisão de dar golpe nos outros, é que é muito difícil você sair disso também quando você entra, porque você se deslumbra com um dinheiro que provavelmente não é teu, né? Você tá onerando outras pessoas em relação a isso e acaba se tornando um vício, né? Então hoje eu já vi diversas pessoas que iniciaram nesse mercado, acabam não conseguindo sair depois porque você tem que construir algo por muito tempo para ter os mesmos rendimentos que essas pessoas têm. Então, essa é a primeira dica, é cuidado com os gurus da internet, cuidado com quem te promete muito. Hoje em dia não existe promessa, só existe trabalho duro. Segunda dica, a principal virtude de um empreendedor é a resiliência, né? Hoje em dia não existe mais trabalho fácil. O medo, ele é muito mais importante que a motivação. Então, digo por experiência própria, hoje nós já tivemos diversos momentos na nossa empresa em que a gente teve muito medo. Constantemente a gente passa por esses períodos e também, coincidentemente ou não, são os períodos que após um mês e meio ali, em que a gente realmente tem muito medo do que pode acontecer com a nossa operação e os riscos que isso traz para nossa vida, a gente normalmente tem um período muito bom. Então a gente consegue expandir, seja faturamento, seja equipe ou em clientes, né, consideravelmente quando a gente tem medo de falhar. Então isso é alguma coisa que eu já li também em outros lugares, tanto em autobiografias quanto em pesquisas, que às vezes o medo, pelo menos agudo, né, em momentos em específicos, ele é mais importante do que a própria motivação que você tem para ter esse trabalho constante. Sempre trabalhar pensando que pode ser que algo venha a acontecer, às vezes não é tão bom para nossa cabeça, né? Cronicamente pode não ser tão interessante, mas no agudo faz muito sentido, porque você levanta e consegue fazer mais as coisas. É o que te dá esse impulso, né? Então, visto o que aconteceu com a gente, todas as vezes que a gente passa por um período de medo muito congruente, então a gente tem muito medo de que alguma coisa aconteça, são os momentos que a gente mais batalha e mais trabalha para que isso não aconteça. Consequentemente, isso dá um retorno muito mais imediato. Então, se você tem medo, não se preocupe, todo mundo tem, eu tenho hoje, eu tenho nesse dia que eu tô gravando esse vídeo. Só continue fazendo o que você acredita e sempre pense no que está acontecendo. Então, analise e continue. Terceira dica é que para construir alguma coisa, você precisa se apaixonar pelo processo. Então, hoje em dia, acho que não existe outra maneira que seja mais fácil de você criar alguma coisa de sucesso que não seja se apaixonando pelo processo, não em si pelo rendimento que você vai ter disso.
Então é extremamente importante que você goste de fazer o que você faz e que você não só goste dos frutos que isso vai ter para você, seja imediatamente ou no futuro. Se você não consegue ter essa paixão pelo negócio, pivote, troque de ideia ou dê um jeito de adquirir isso, porque senão você não consegue levantar todos os dias, fazer a mesma coisa, que é o que dá sucesso no final das contas, né? É você fazer diversas coisas que a curto prazo e normalmente olhando no micro não tem muita diferença, não fazem nada, parecem como derrotas, mas no final do tempo você acumula essas vitórias e você tem um resultado expressivo. Então é muito importante que você se apaixone pelo processo e não dependa dessa motivação de grandes vitórias o tempo todo, né? Comemore os pequenos detalhes, comemore as pequenas vitórias. Isso é muito importante para você conseguir ter consistência no processo. Agora uma dica bem mais direta e como eu falei, não só para quem trabalha em tecnologia, quando você desenvolve um serviço, quando você entrega um serviço, você consegue um faturamento muito mais rápido do que na criação de um produto. Então, quando a gente fala de faturamento rápido, se você quer ter um retorno monetário mais rápido que você pode, aprenda a fazer alguma coisa, resolva alguma dor através de um serviço. É muito mais fácil você fazer isso do que você ter um produto de sucesso e depois você conseguir escalar esse produto. Porém, ao contrário do serviço, o produto tem escala e consegue realmente te dar uma recorrência e uma facilidade financeira. Então, é muito difícil que você consiga escalar a tua operação de serviço. A gente, na Software House, também passa por isso. Então, conforme a gente aumenta o nosso faturamento, o nosso gasto aumenta muito também, porque a nossa entrega depende de uma mão de obra qualificada. É um problema que a gente vem enfrentando e hoje a gente busca a recorrência para estar conseguindo contornar isso. Então, trazendo uma dica aqui até para quem tem Software House, logo, se você começa a conseguir vender projetos maiores, você vai perceber que a mão de obra ela vai se tornar tanto uma coisa boa, você vê o teu time aumentando, mas também uma coisa ruim, porque você vê as suas contas aumentando e o faturamento nem sempre aumenta de acordo. Então, tenha muito cuidado com isso. Então, assim, vá para serviço no começo, mas sempre pense a médio e longo prazo como você consegue contornar isso e trazer um produto ou pelo menos escalar esse serviço de alguma maneira, tá? E aí eu tô falando de diversos serviços, você pode ir, por exemplo, para um encanador, para eletricidade, então você é um eletricista, algo nesse sentido, ou até um desenvolvedor de sistemas, mas sempre tem essa visão. Serviço você consegue executar mais rápido, você aprende, você consegue executar com um custo muito menor, né, de equipamento, enfim, independente do que você faça. Agora, para produto, você demanda muito mais tempo, também tem uma demora para começar a girar, é difícil colocar clientes normalmente dentro das soluções. Dito como eu falei na primeira regra, né, que é difícil você conseguir fazer alguma coisa e dê retorno imediato, né, que não tenha, que você não precise de constância. Então, olhe para serviço quando você quer rapidez, que você quer uma certa segurança, mas sempre pense em produto se você quer realmente chegar aos mais altos patamares, né, da sociedade. Porque no serviço realmente é muito difícil. A gente, né, eu falo como empresa, como Epicura, nós não descobrimos a senha para isso ainda. Se eu descobrir, eu compartilho com vocês aqui também. Agora, um pouco mais para o setor de tecnologia, tá? Nós ainda precisamos de desenvolvedores. A médio e curto prazo, imagino que os devs não vão acabar. Imagino que nunca vão, mas eu tô falando de médio e curto prazo porque a gente não sabe o que o Elon Musk, ou enfim, vai soltar daqui a um tempo. Mas desenvolvedores, fiquem atentos. Se você não está olhando para a inteligência artificial, se você não sabe como utilizar ferramentas para otimizar o tempo de trabalho, você vai ficar para trás, tá? Então hoje a gente já utiliza muita IA dentro da empresa. A gente consegue perceber que ela também às vezes é uma faca de dois gumes, então ela ajuda muito, porém ela tira às vezes o processo de pensamento dos desenvolvedores que faz com que eles não se aprimorem e às vezes estejam utilizando ferramentas que eles não têm tanto conhecimento e não conseguem adquirir o conhecimento porque a IA ela faz tudo. Porém, na hora de corrigir um bug, de você olhar uma tarefa a fundo, às vezes a gente vê que as implementações não são feitas da melhor maneira, justamente porque é a IA que está fazendo. Então é sempre bom você cuidar isso, mas tem que olhar para a IA, tem que utilizar hoje em dia, é bom para o cliente, é bom para a empresa, porém sempre com consciência, né? Não tirando a parte do pensamento crítico do desenvolvedor, mas sim ajudando ele a desenvolver um CRUD que seja, ou enfim, alguma tarefa manual com mais velocidade. E agora uma dica para todo mundo também é que fique ligado com as redes sociais, tá? Então é de extrema importância que você utilize suas redes sociais. Hoje em dia eu imagino que não é uma opção você ter uma rede social, também não é o diferencial para o teu negócio, e sim é uma coisa necessária. Se você não utiliza, você não vai estar utilizando de uma maneira de expandir o teu negócio que todas as outras empresas usam. Todo mundo vai procurar no Instagram antes, no LinkedIn, que seja na tua empresa, antes de chegar até mesmo em você. Então tudo precisa de um começo. Comece a fazer isso. Obviamente não vai ser o melhor resultado no começo. O importante é que você vá se aprimorando e vá entendendo em como expor o seu negócio de melhor maneira. E já não existe mais aquele
aquele negócio de, vou expor o meu cliente, alguém vai vir roubar. Não, isso não existe. Se você trata bem o teu cliente, ninguém vai conseguir roubar ele de você. E mostre o seu negócio. Você vai conseguir mais leads, você vai ter um feedback melhor também, e até os seus clientes se beneficiam disso. Eu que desenvolvo produto, por exemplo, é ótimo para que eu mostre nas minhas redes sociais, tendo pouco ou muito alcance, o que os meus clientes estão fazendo, sabendo que eles também procuram leads, né, e pessoas que possam comprar essas soluções. Então essas foram as dicas de hoje. Comentem aqui embaixo o que vocês gostariam de ver eu falando sobre. Hoje eu tenho muitas ideias, né, mas eu vou tentar organizar elas para tirar todas do papel. Não tenho certeza se esse vídeo vai só para o YouTube ou se vai para Reels também. Mas é isso aí. Deixa o like, deixa o comentário, segue o perfil da Epicura também e sempre vão trazendo para nós o que vocês querem ver, qual que é o processo que vocês querem ver dentro da empresa, ou se é alguma dica de empreendedorismo, algo nesse sentido. Valeu, tamo junto.